nas exposições à carta de Paulo aos Filipenses, e eu quero convidar os irmãos para o texto de Filipenses capítulo 1, versículos de 19 a 26. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 19 a 26. A temática da nossa exposição hoje é morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo de 19 a 26. Amém, queridos? Assim nos diz a palavra de Deus. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Os que estão em pé podem tomar o seu assento, por favor. Queridos, Martin Luther King Jr. é uma figura que dispensa maiores apresentações. Cristão, pastor batista, e vale lembrar que esse homem foi a única personalidade para quem os Estados Unidos da América do Norte dedicaram um feriado nacional. Martin Luther King Jr. foi um homem que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E este homem estava sendo hostilizado e ameaçado de morte. E as últimas palavras de Martin Luther King Jr. pode muito bem coadunar com essas palavras que nós lemos do apóstolo Paulo. Porque as últimas palavras de Martin Luther King Jr., no seu discurso, em 3 de abril de 1968, é um discurso de alguém que não tem medo da morte. As últimas palavras desse homem, desse cristão, desse pastor, foram as seguintes: bem, eu sei que o que vai acontecer agora, nós temos alguns dias difíceis pela frente, mas isso realmente não importa para mim agora, porque eu já estive no topo da montanha. E eu não me importo. Como qualquer um, gostaria de viver uma vida longa. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Aleluia. E Ele me permitiu subir a montanha. E eu olhei. E eu vi a terra prometida. Eu não posso chegar lá com vocês. Mas quero que vocês saibam hoje à noite que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Eu estou feliz esta noite. Eu não estou preocupado com nada. Eu não estou com medo de homem algum. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Aleluia! Estas foram as últimas palavras que Martin Luther King Jr. pronunciou. E isso no dia 3 de abril
de 1968. No dia seguinte, enquanto ele estava em um motel, conversando com os amigos na sacada do hotel, ele tomou um tiro na nuca. E de modo que ali tentaram prestar-lhe socorro, mas a caminho do hospital ele não resistiu ao projétil e chegou à morte. Mas as palavras desse homem são palavras de alguém que não tem medo da morte. Ele diz: eu não tenho medo de homem algum. Eu não estou preocupado com nada, porque o Senhor me fez subir a montanha. O Senhor me fez enxergar a sua glória e nós haveremos de chegar à terra prometida. As palavras desse homem é de alguém que não teme a morte. De modo semelhante, o apóstolo Paulo é alguém para quem a morte não é motivo de fobia. Ele diz que a morte é estar presente com Cristo. Mas, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, ele tem uma visão que pode ser vista em 3 direções. A primeira visão de Paulo é que ele olha para o passado sem ressentimento. Ele diz no versículo 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Então veja que Paulo olha para trás, as coisas que me aconteceram, tá certo? Mas quando Paulo olha para o passado, ele olha para o passado sem ressentimento, porque ele entende que tudo aquilo que ele passou era projeto e plano para que o avanço do Evangelho acontecesse. Mas veja, Paulo também olha para o presente com alegria. Ele diz, nos versículos 15, 17 e 18, o seguinte: alguns pregam a Cristo por inveja e disputa, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentador às minhas aflições. Conquanto que Cristo seja anunciado, ele diz, nisto me alegrarei, nisto me alegro e me alegrarei ainda. Ou seja, Paulo olha para o passado sem ressentimento e ele olha para o presente com alegria. Embora muitas pessoas em Roma estivessem pregando a Cristo para tentar acrescentar dor às aflições de Paulo, ele diz, conquanto que Cristo seja anunciado, nisso eu me alegro, nisso eu me regozijo. O fato de Cristo ser manifestado e ser pregado, isso já é motivo de alegria para mim. Então Paulo olha para o passado, ele olha para o presente, mas ele olha também para o futuro sem medo. Ele diz aqui no versículo 20 e 21, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho, e morrer é lucro. Então Paulo olha para o passado sem ressentimento, olha para o presente com alegria e olha para o futuro sem medo de nada, porque ele sabe, no final das contas, que quer ele viva, quer ele morra, Cristo será exaltado na vida dele. A obra que Cristo tem, irmãos, na nossa vida, como disse Paulo também nessa carta, ele é fiel para completar. Paulo tem convicção de que a sua vida não está no controle do Império Romano. Ele está preso, é verdade. Ele está em algemas, é verdade. Ele está em correntes, também é verdade. Mas ele sabe que no final das contas, quer a sua vida, quer a sua morte, irá glorificar a Cristo Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Paulo, então, conforme nós podemos observar, ele colocou os outros na frente do eu. Ele sempre abriu mão dos seus direitos pelos outros. Ele diz que preferiria morrer
ou seja, está com Cristo, mas por amor à igreja, estava disposto a ficar no corpo para que a sua vida abençoasse outras vidas. Então, embora Paulo tivesse a predileção de morrer para estar presente com Cristo, ele entende que é melhor que ele viva por amor à igreja. Então, Paulo, irmãos, não pensava em aposentadoria. Tá certo? Tem gente, irmão, tem pastor por aí, começou o ministério agora, já está pensando em se aposentar. Irmão, você não vai se aposentar agora não. Deus quer usar a sua vida para que outras vidas sejam alcançadas. Paulo era alguém incansável pelo Evangelho. Ele não pensa em colônia de férias. Ele não pensa em aposentadoria. Mas ele pensa em entregar, em gastar a sua vida para que a igreja continue sendo edificada e alcançada pela causa do Evangelho. O teólogo Warren Wiersbe disse que por causa das cadeias de Paulo, esse senhor simpático que está passando aí no telão, ele diz que por causa das cadeias de Paulo, Cristo se tornou conhecido. Por causa dos seus críticos, Cristo foi pregado e, no entanto, por causa dos seus sofrimentos, Cristo foi engrandecido. Dá para dar glória a Deus aí ou não? Então, por causa das cadeias de Paulo, Cristo se tornou conhecido, pregado e engrandecido. Por causa das cadeias de Paulo, Cristo se tornou conhecido, pregado e engrandecido. Então, Paulo vai mencionar aqui, no versículo 19, irmãos, uma gloriosa certeza. Olha o que ele vai dizer aí. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Você pode repetir após mim, por favor? Porque sei disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então veja, a palavra utilizada por Paulo aqui, irmãos, para libertação ou para salvação, é a palavrinha grega soteria. Esse termo, soteria, significa segurança, livramento, salvação e bem-estar. Então, se os irmãos forem ver, no grego, Filipenses 1,19, a palavra ali que aparece para libertação ou salvação, no grego é a palavra soteria. E soteria quer dizer livramento. Soteria quer dizer salvação. Soteria quer dizer segurança, bem-estar. Então veja, Paulo, irmãos, não é masoquista. Ele não tem prazer no sofrimento. Ele está preso, mas seu desejo é sair da prisão para se reencontrar com os filipenses. Ele demonstra confiança na sua libertação por duas razões. Uma razão humana e uma razão divina. Qual é a razão humana? O versículo 19 diz: pela vossa oração. Então, ele espera ser liberto pela oração daquela igreja. Paulo, irmãos, foi o maior teólogo do cristianismo. Tá certo? Tem muita gente aí que fica se achando teologão. Paulo foi o maior teólogo do cristianismo. Tá certo? E Paulo em nenhum momento desmereceu a importância da oração. Então, meu querido, ore. Não desista de orar, porque a oração de um justo
pode muito em seus efeitos. Aleluia! Então, oração, piedade e inteligência não são opostos, mas piedade e conhecimento precisam andar de mãos dadas. Tá certo? Piedade e teologia andam de mãos dadas. Tem muita gente dizendo por aí que teologia esfria crente. Mas isso não é verdade. A verdadeira teologia deve levar o crente a ser mais humilde e a se prostrar mais diante de Deus. Alguém já definiu teologia dizendo que teologia é aprender mediante as escrituras sagradas a melhor forma de viver de joelhos. Eu pensava que alguém ia dar glória a Deus. Alguém já definiu teologia dizendo que teologia é aprender mediante as escrituras sagradas a melhor forma de viver de joelhos. Se uma teologia não te leva a se prostrar diante de Deus, essa teologia não é verdadeira. Então, queridos, Paulo aqui vai mencionar sobre oração, sobre o poder da oração. Isto me resultará em salvação pela vossa oração. No versículo 4 a 11, Paulo ora pela igreja. Mas aqui no versículo 19, a igreja está orando por Paulo. Aleluia! Nos versículos 4 a 11 de Filipenses, Paulo ora pela igreja, sim ou não? Mas aqui no versículo 19, a igreja ora por Paulo. Ou seja, havia uma reciprocidade na oração. Paulo orava pela igreja, mas a igreja também continuamente orava pelo apóstolo Paulo. Irmãos, ore pelo seu pastor. Ore por sua liderança. Tá certo? Muitas vezes nós achamos que oração só... Não, o pastor que ora, irmão. Não, não é assim não. Nós devemos orar uns pelos outros. Porque a oração de um crente, de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A súplica dos filipenses era uma resposta à súplica de Paulo. Então havia uma reciprocidade na oração. Paulo orava pela igreja e a igreja, em contrapartida, também orava pelo apóstolo Paulo. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tem uma frase interessante. Ele diz assim: rogue pela oração. Opa, volta. Rogue pela oração. Ore até que você consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Pois em momentos que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Então, Spurgeon está dizendo que quando você se sentir fraco para orar, ore e peça ajuda a Deus. Não desista de orar, porque quando você pensa que não está orando, é aí que você está fazendo as melhores orações. Então, a igreja estava conectada com Paulo através da oração. Então, nós precisamos orar uns pelos outros. A maior prova, irmãos, de amor que você pode demonstrar por alguém é quando você ora por essa pessoa. É quando você ora pelo seu pastor, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa. Então, nós aprendemos aqui que a oração, ela tem poder. Paulo cria no poder da oração. Mas o segundo motivo que nós podemos destacar, que Paulo menciona aqui, é o livramento pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ele diz, e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A ação divina não anula a responsabilidade humana. Tá certo? A ação divina não anula a responsabilidade humana. Tem crente que diz assim, pastor, para que orar?
Se Deus já decretou tudo, se tudo está no controle de Deus, para que eu vou orar? Irmãos, é justamente porque nós cremos na soberania de Deus que nós oramos. Por quê? Porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. É pelo socorro do Espírito Santo que Paulo será posto em liberdade. Mas essa ação vem como resposta das orações. Deixa eu dizer um negócio para os irmãos. Deus age através das orações da igreja. Só ouvi um glória a Deus ali, mas tudo bem. Deus age através das orações da igreja. Vocês lembram que Pedro estava preso no cárcere? E lá em Atos diz que a igreja fazia contínua oração por ele. Até que o anjo do Senhor vai lá na prisão e liberta Pedro. Por quê? Porque há poder na oração. Deus age em resposta às nossas orações. Então, esse socorro do Espírito que Paulo menciona aqui é uma preparação e um fortalecimento para que não faltasse ao apóstolo coragem e seu testemunho não fosse prejudicado, independentemente da sentença, vida ou morte. Lembre-se, irmãos, Paulo estava preso. Ele estava aguardando o julgamento. Então, essa ajuda, esse socorro do Espírito Santo, é para que Paulo tivesse coragem para manter o seu testemunho, tá certo? E para que ele fosse fortalecido por Deus, tanto para ser liberto, quanto para a morte. A palavra soteria, que é a palavra grega que aparece ali, pode significar tanto a salvação de Paulo no sentido de libertação das algemas, como pode também significar a salvação escatológica de Paulo, ou seja, a salvação da sua alma. De uma forma ou de outra, Paulo iria se encontrar com os crentes. Se ele fosse liberto da prisão, ele diz que ele tinha o desejo de se encontrar com os irmãos. Mas se Paulo fosse morto, tá certo? Ele iria se encontrar com os irmãos na glória de Cristo. Então, de um modo ou de outro, haveria um encontro dele com a igreja, com os irmãos em Cristo. Muito bem. Então, Paulo aqui, ele também tem uma expectativa. A expectativa dele é que Cristo seja engrandecido. O verso 20 diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, Paulo ele tem uma expectativa. A palavra expectativa que aparece aí no grego, irmão, isso aqui é um palavrão, tá? É uma palavra meio engraçada. A palavra expectativa que aparece no grego aí é a palavra apokaradokia. Meu Deus, que palavrão! Apokaradokia é a palavra para a expectação utilizada ali por Paulo no grego. Apokaradokia é um termo muito gráfico. Apó significa fora de, tirar. A palavra cará significa cabeça. E a palavra doken no grego é mirar. Desse modo, esse termo sugere tirar da cabeça qualquer coisa para fixar nela somente o objeto desejado. Então, a apokaradokia é uma expectativa bem definida. É almejar algo profundamente. É manter na mente fixo aquele objetivo e aquele propósito.
E qual é esse objetivo? Paulo diz que Cristo seja engrandecido. Esse é o meu propósito, disse Paulo. Essa é a minha expectativa, de que Cristo seja engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo é alguém, irmãos, olha, se tu não der glória a Deus com isso aqui... Aleluia! Ô, missionária Anice, pastor, só a senhora. Paulo não está buscando, irmãos, outra coisa, senão a glória de Cristo. Aleluia. A riqueza de Paulo é Cristo. A herança de Paulo é Cristo. Louvado seja Deus. O dono de Paulo é Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. E contanto que ele seja glorificado, não importa se Paulo vive ou morre. Por quê? Porque o objetivo dele, a apocaradoquia, é que Cristo seja engrandecido no seu corpo. Muito bem. A expectativa de Paulo, irmãos, é demonstrada de duas formas. Não ser envergonhado, verso 20, e que Cristo seja exaltado no seu corpo. Segundo Gordon Fee, nós temos aqui um caso de intertextualidade. Olha aqui para mim agora. O que é intertextualidade? Intertextualidade é um texto dentro de outro texto. Intertextualidade é um texto dentro de outro texto. As palavras que Paulo utiliza aqui nesse caso, ela é emprestada dos Salmos. A palavra aqui, vergonha, e ser exaltado, que Paulo usa aqui em Filipenses 1:20, são termos emprestados dos Salmos. Você sabia disso? Por exemplo, se os irmãos forem ver o Salmo 35, no versículo 26 e 27, o Salmo vai dizer assim: sejam humilhados e frustrados os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer e bem-estar do seu servo. Então veja que o salmista vai usar essas figuras de ser envergonhado aqueles que tentam a sua ruína, mas que Deus seja engrandecido. Então, essas imagens de ser engrandecido e ser humilhado ou ser envergonhado é utilizado por Paulo, emprestada dos Salmos. Paulo não está, irmão, sentindo vergonha por estar preso, né? Que tem crente assim, ele não pode passar nenhuma provação, não é isso? É os crentes de vidro, né? Irmãos, hoje em dia o negócio está complicado, irmãos. Tem crente que a cruz dele é de isopor e ainda tem as rodinhas para ajudar a empurrar. Quer dizer, ele não pode fazer esforço, ele não pode sofrer nada. Mas Paulo é alguém que não tem mamãe e chora. Tá certo? Ele não está sentindo vergonha porque está preso. A preocupação dele é que Cristo não seja envergonhado, que o seu testemunho de crente não seja envergonhado. A vergonha que Paulo quer evitar se diz respeito ao Evangelho, quando finalmente ele estiver diante do tribunal. A sua expectativa é que Cristo, que habita nele pelo Espírito, seja engrandecido. É que Cristo, que habita nele pelo Espírito, seja engrandecido. Essa é a expectativa. É por isso que ele não quer ser envergonhado. Porque ele quer que Cristo seja engrandecido no seu corpo. Ele vai dizer ainda, com toda a confiança, ou seja, uma certeza, Cristo será, tanto agora como sempre,
engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Irmão, você está preparado para morrer? Aleluia. Glória a Deus. Está preparado para morrer ou não? Quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver. Aleluia! Porque o motivo da nossa vida e da nossa morte é o mesmo. É Cristo. Paulo diz que o viver para ele é Cristo e morrer é lucro. Porque se ele morrer, ele vai partir e estar com Cristo. Então, desse modo, tanto o motivo da sua vida quanto o motivo da sua morte é o mesmo. Crente não pode ter medo da morte. Porque a morte para o crente não é o fim. Então, Paulo sabe que quer na sua vida e na sua morte, Cristo será engrandecido. Muito bem. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não era platônico, que somente valorizava a alma em detrimento do corpo. Os platônicos, a filosofia platônica, é uma filosofia dualista. Alguém me ouve? Amém. Filosofia dualista. O que quer dizer isso? Eles diziam que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Então, para os dualistas, não importa o que você faça com o seu corpo, porque o corpo já é mau mesmo. Ou seja, você pode, entre aspas, no seu espírito adorar um Deus, mas no seu corpo você faz o que você quiser, o que você bem entender. Essa é a filosofia dualista. Paulo não era dualista. Ele sabe que tanto o seu corpo quanto a sua alma precisam estar em santidade. Tanto o seu corpo quanto a sua alma devem expressar a glória de Cristo. E por isso, irmãos, Paulo mantinha, alguém me ouve, o seu corpo em rédeas curtas. Paulo não relaxava com o cuidado do seu corpo, porque ele entendia que ele foi comprado com alto preço e que seu corpo deveria glorificar a Cristo. Você sabia que você não é dono do seu corpo? Que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Paulo vai mencionar, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele vai dizer o seguinte: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Antes, subjugo o meu corpo. Ou seja, Paulo está dizendo que ele mantinha o seu corpo sob rédeas curtas. Ele não abria mão de viver uma vida no seu corpo que glorificasse a Cristo. O apóstolo Paulo vai mencionar também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 a 20, ele vai mencionar o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que o Espírito que habita em vós é proveniente de Deus, e que vocês não são de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos, o nosso corpo pertence a Deus. Você não é dono de si mesmo. Aí vocês, pastor, e meu livre-arbítrio? Que livre-arbítrio, xará? Nosso livre-arbítrio a gente já entregou para Deus, agora quem manda é Ele, não é? Tá certo? Agora quem conduz a sua vida é Ele, sim ou não?
Então, nosso livre-arbítrio a gente já entregou para Deus. Quem governa a nossa vida é Deus. E nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Ele. Então, Paulo refuta os teólogos liberais. Aqueles que dizem que você pode ser profano no corpo e não tem problema, isso não vai atrapalhar a sua espiritualidade. Daqueles que dizem que você pode ir para a cama com seu namorado sem ser casado, que não tem problema. Está tudo liberado. Não. Paulo menciona que o nosso corpo e o nosso espírito, eu não vi um mandar mais Jesus, nem um glória a Deus, mas tudo bem. Que o nosso corpo e o nosso espírito devem glorificar a Deus. Glória a Jesus. Porque nós não somos de nós mesmos. Muito bem. A revolução sexual desenvolveu o lema: meu corpo, minhas regras. Vocês já ouviram essa frase, irmãos? Meu corpo, minhas regras? Mas na perspectiva do Novo Testamento, não somos donos de nós mesmos, mas somos propriedade de Deus. E os nossos corpos devem expressar a sua glória. O teólogo inglês Charles John Ellicott expressou corretamente essa ideia de Paulo, dizendo o seguinte: meu corpo será teatro, no qual se manifestará a glória de Cristo. O meu corpo será teatro, no qual se manifestará a glória de Cristo. Irmãos, que a nossa vida, que o nosso corpo seja um teatro que expõe a glória de Cristo. Por isso que não cabe a um servo de Deus, a uma serva de Deus, transpirar sensualidade. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito. Porque o nosso corpo deve ser demonstração teatral da glória de Deus. Paulo fala de glorificar a Cristo pela vida. Esse é o propósito da vida humana. Uma pessoa, irmãos, que viveu 90 anos, mas não fez as pazes com Deus, essa pessoa perdeu 90 anos de existência. Por quê? Porque o propósito da nossa vida é Cristo. É que Cristo seja glorificado na nossa vida. O nosso corpo é a habitação de Deus e, portanto, pertence a Deus. Veja que mesmo Paulo já sendo idoso, o seu corpo morido dos açoites, fustigado pelo espinho da carne, ele deseja que Cristo seja glorificado no seu corpo, na sua vida. Mas nós devemos glorificar a Cristo também pela nossa morte. Irmãos, não basta viver bem, o crente também tem que morrer bem. Não basta viver bem, o crente tem que morrer bem. Quem não morre bem, não vive para glorificar a Cristo. Não pode ter uma morte de justo quem viveu como um ímpio. Há recompensa para quem morre bem. Que recompensa é essa? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O que é que diz lá? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Agora, irmãos, como é que você interpreta esse texto? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Como você interpreta esse texto? Ser fiel até a morte não é simplesmente ser fiel até morrer. Porque você pode ser fiel até morrer, sim ou não? Sim.
Mas ser fiel até a morte é mais do que ser fiel até morrer. Ser fiel até a morte quer dizer o seguinte: seja fiel, mesmo que para isso você tenha que morrer. Eita! Seja fiel, mesmo que para isso você tenha que morrer. Essa é a ideia do texto. Então, há uma recompensa para o crente que morre bem, para o crente que morre fiel a Cristo, a coroa da vida. Irmãos, você não vai ficar sem galardão no céu, não. Só de você estar lá já é uma glória. E se você for fiel a Cristo, você já tem uma coroa reservada, que é a coroa da vida. Tá certo? Tem uma outra coroa que está reservada também, que Paulo menciona, que existe uma coroa reservada para aqueles que amam a vida de Cristo. Então, se você ama que Jesus, a vida de Cristo, você tem essa expectativa, já tem uma coroa reservada para você. Glória a Deus. Tá certo? Então, o crente não apenas tem que viver bem, mas ele também tem que morrer bem. Mas o versículo 21, para a gente já ir encerrando, irmãos. Meu Deus, essa hora tá certa? Paulo, irmãos, misericórdia. Paulo, ele menciona uma explicação do porquê morrer é lucro. O verso 21, ele diz o seguinte: porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho, e o morrer é lucro. Aleluia. É exatamente, irmãos, porque Paulo está pronto para morrer, que ele está pronto para viver. Ele sabe que irá glorificar a Cristo, seja pela vida ou pela morte. Para o velho apóstolo, se ele vive, Cristo estará com ele. Cristo estará nele. Mas se ele morrer, ele estará com Cristo. Então diga comigo: se eu viver, Deus estará comigo. Mas se eu morrer, eu estarei com Deus. Tá certo? Essa é a expectativa de Paulo. De que se ele viver, Cristo está com ele. E se ele morrer, ele está com Cristo. No mundo, irmãos, materialista, o mundo que não acredita em Deus, as pessoas que não acreditam em Deus, a vida sobre a terra é tudo que existe. Então é natural que essas pessoas lutem desesperadamente pelos valores do mundo, como o dinheiro, a popularidade, a fama, o poder, o prestígio social. Eles tentam encontrar o sentido da vida no dinheiro, nas coisas materiais, no sexo, no prazer, na luxúria. Mas isso é a mesma coisa como tentar beber água salgada para tentar matar a sede. Irmãos, água salgada mata a sede? Então a pessoa que vive para buscar o propósito da sua vida nas coisas dessa terra é como beber água do mar. É como beber água do mar. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, disse Salomão escrevendo ao Eclesiastes. Ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Irmãos, só um ser eterno pode preencher o nosso coração. Aleluia. E esse ser eterno é Deus. Só Deus pode preencher e satisfazer a alma humana. Só Deus. Se você está procurando felicidade longe de Deus, é como você tentar pegar a água do mar e tentar secar o mar com o punhado da sua mão. É como você cavar um buraco na beira da praia e ir até o mar, pegar uma água com a concha da sua mão para tentar preencher, para tentar esvaziar o mar. Não vai adiantar. Só Deus pode nos satisfazer. Só Deus pode nos fazer feliz. Não há felicidade à parte de Deus. Não há alegria longe de Deus. Portanto,
Como disse Agostinho de Hipona, nas suas confissões, ele diz o seguinte: és grande, Senhor, e demais louvável. Grande é a tua potência, o teu poder, e a tua sabedoria é inumerável. E o homem, fragmento qualquer de tua criação, quer te louvar. E precisamente o homem que, revestido da sua mortalidade, traz em si o testemunho do pecado e a prova de que o Senhor resiste aos soberbos. Todavia, o homem quer te louvar. Partícula da tua criação, ele deseja te louvar. Tu mesmo o incitas para que goste de te louvar, porque os fizeste rumo a ti. E o nosso coração está inquieto até achar repouso em ti. Então, Agostinho de Hipona vai dizer que o coração do homem, ele está inquieto e ele só acha repouso, ele só acha descanso em Deus. Só Deus pode satisfazer a alma humana. Portanto, se você está colocando a sua expectativa nas coisas desse mundo, Paulo diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança está nas coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você coloca a sua expectativa no seu dinheiro, você é um infeliz. Eita! Aleluia! Se você coloca a sua expectativa no seu carro, você é um infeliz. Se você coloca a sua expectativa, o propósito da sua vida, no dinheiro, nas drogas, você é um infeliz. Porque só Deus pode trazer felicidade eterna. Tá certo? Só Deus pode preencher a nossa alma, o nosso ser. A morte do cristão é lucro, pois a morte física não é o fim da linha. Morrer para o cristão é deixar o corpo para estar presente com Cristo. Morrer é lucro, irmão, porque morrer para o crente é descanso das fadigas. Eita, irmão, você vai descansar. Mas não é aqui não, é no céu. Aqui nós trabalhamos. Aqui nós suamos a camisa. Aqui nós nos fatigamos, cansamos. Mas quando nós nos encontrarmos com Cristo, nós deixaremos o fardo pesado e descansaremos das nossas obras. Morrer é lucro, pois a morte não nos separa de Deus, mas por ela nós entramos na glória do Senhor. A morte do justo, como diz o Salmo, é preciosa aos olhos de Deus. Você tem ideia disso, irmão? Que a sua morte é preciosa aos olhos de Deus? Cuidado, irmão. Deus gosta de matar crente. A morte do Senhor é preciosa aos seus olhos. Morrer é lucro, pois através dela nós entramos no seio de Abraão, no paraíso celeste, a antessala do céu. Através da morte nós vamos ao paraíso. Nós somos levados à antessala do céu, à glória de Cristo, e lá nós já desfrutaremos da glória de Cristo. Então, queridos, Paulo se vê então diante de uma grande tensão. Ele diz nos versículos 22 a 26, ele menciona uma grande tensão. O que é que aparece aí? Olha o que é que o texto diz. Mas, se o viver na carne der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados eu estou em aperto.
tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto me é ainda melhor, uma outra tradução, porque isto me é incomparavelmente melhor, mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. Irmãos, entenda aqui que ficar na carne não é aquelas pessoas que ficam na prática do pecado. Ficar na carne que Paulo está usando aqui, entenda-se como ficar no corpo. Entenda-se como viver a vida física, é isso que ele está falando. Tá? E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, Paulo, irmão, se vê aqui numa tensão. Ele não sabe direito o que escolher. O que escolher? Viver? Morrer? O que é melhor? Paulo está vivendo, desse modo, uma grande tensão. Ele está dividido entre a vida e a morte. Ao mesmo tempo que ele quer partir e estar com Cristo, ele acha mais útil viver para que haja maior edificação e desenvolvimento da igreja. Então, Paulo coloca na balança tanto a sua vida como a sua morte. E ele conclui que ambos são desejáveis para ele. Ele tem preferência de partir e estar com Cristo, embora cite razões para continuar vivendo. Versículo 22. Mas se o viver da carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. A vida do crente, irmãos, Paulo usa aqui a expressão que a vida no corpo, a sua vida física, se isso significa dar frutos, ele não sabe o que escolher. Então, Paulo usa aqui, na verdade, a figura de uma árvore. Eita! A vida do crente, irmãos, para Paulo, ele usa aqui uma linguagem como se a vida do crente fosse uma árvore. Uma árvore que produz frutos. Da onde Paulo tirou essa ideia? Será que foi do Salmo 1? Que diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Será que foi do Salmo 1 que Paulo tirou essa ideia? Eu não sei. Pode ser. O fato é que ele fala da vida do crente como uma árvore. Ei, a sua vida, meu querido, tem que produzir frutos. Aleluia. Deus te plantou aqui para produzir frutos para a obra dele, para a glória dele. Se você vive, então, viva para produzir frutos que glorifiquem a Deus. Dá para dar glória a Deus aí ou está difícil? Então a sua vida deve produzir frutos. Muito bem. Então, para Paulo, irmãos, expressa aqui um dilema. Ao mesmo tempo que ele quer morrer, porque para ele é lucro, ele diz que se ele viver no corpo, resultar em frutos, ele se vê então numa indecisão, não sei o que escolher. O cristão deve abraçar a vida e a morte com a mesma empolgação. Na vida, Cristo está com o crente. Na morte, o crente estará com Cristo. Na vida, o crente realiza a obra de Cristo. E na morte, ele desfruta da glória de Cristo. Eita, irmão, levante a mão como se fosse pegar uma manga bem madurinha do pé. Se Jesus tiver negócio com você ainda nessa vida, significa que você tem que produzir mais para o reino dele. Não seja como aquela figueira. Eita! Cheia de folhas, mas Jesus procurou um fruto e não achou. Tem crente que é a coisa mais linda. Quem veio do lado de fora vê um monte de folha, mas não tem um fruto. O que determina a vida cristã não é a quantidade de folha, é a quantidade de fruto. Tá certo?
Tem crente que é do mistério, irmão. Você aperta a mão dele, ele é do mistério. Né? Ele já te cumprimenta, você perguntar as horas, ele dá até os minutos em língua estranha. Mas não tem fruto. É uma árvore cheia de folhas, mas não tem fruto. Tem dor, mas não tem fruto. Tem carisma, mas não tem caráter. O crente precisa produzir frutos. Porque o que determina a nossa salvação é quando nós produzimos frutos para a glória de Deus. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então, o crente verdadeiro deve produzir frutos, necessariamente. Aí Paulo diz então, de ambos os lados eu estou em aperto. Por quê? Porque se eu viver e produzir fruto, eu vou me alegrar. Muito embora eu tenha o desejo particular de partir e estar com Cristo. Porque isso é incomparavelmente melhor. Irmãos, a palavra partir, que Paulo usa aqui no grego, é a palavra anailo. E essa expressão que Paulo usa aqui, trata a morte como uma partida. O teólogo e erudito Ralph Martin disse que o termo grego anailen é uma metáfora emprestada da terminologia militar. Quer dizer, retirar-se de campo. Ou da linguagem náutica, que é retirar as cordas que prendem a embarcação. Eita, irmão. A gente tá chique, hein? Estamos fazendo exegese aqui hoje. Então, a palavra que Paulo usa aqui para a morte, que é a palavra partir, no grego, essa palavra ali, está no ambiente cujo significado é desprender, tirar as cordas, amarras que prendem uma embarcação. Essa é a ideia. O teólogo Hernandes Dias Lopes, o doutor Hernandes Dias Lopes, disse que o termo grego anailen também era utilizado pelos gregos na agricultura. Era uma referência à remoção do jugo dos bois. Era retirar a carga, ou seja, partir para estar com Cristo, para Paulo, é desamarrar a embarcação. Glória! É tirar a carga, é tirar o peso para estar presente com Cristo. Morrer para Paulo, então, é desamarrar, desconectar-se do mundo físico para estar presente com Cristo. É retirar a carga, é retirar o peso. Já o teólogo Gordon Fee, ele disse que o termo partir deriva do grego analosai, que quer dizer levantar acampamento. Eita, irmão, é fazer a mala. É pegar as roupas, é desamarrar a tenda. É soltar as amarras, ou seja, a ideia aqui é desamarrar as cordas, remover as estacas e prosseguir marcha. Então, quando Paulo diz, o meu desejo é de partir, Paulo está dizendo, eu quero desamarrar a minha tenda dessa existência física para estar presente com Cristo. Glória a Deus. Assim sendo, morrer é uma mudança de endereço. É deixarmos a tenda frágil do nosso corpo para uma casa feita não por mãos eternas no céu. Para Paulo, morrer é partir para estar com Cristo. Diga comigo bem forte. Morrer é partir para estar com Cristo. Morrer, irmãos, então, é deixar imediatamente o corpo para habitar imediatamente com o Senhor. A morte é uma partida para estar com Cristo. Então, Paulo vai refutar algumas teorias que temos por aí sobre a morte. Então, para Paulo,
na teologia de Paulo, morrer não é ir para o purgatório. Tá certo? Existe a doutrina do purgatório, que é uma doutrina muito comum no meio, principalmente católico, de que as pessoas, as almas que morreram em pecados, elas não vão para o céu. Elas ficam em um lugar que eles chamam de purgatório, até que essas pessoas sejam purificadas desses pecados. Então, na teologia católica existe ali o purgatório. Mas na teologia de Paulo, morrer não é ir para o purgatório. Morrer é estar presente com Cristo. Aleluia. Também, irmãos, na teologia de Paulo, morrer não é um estado de dormência. Né? Os irmãos já devem ter ouvido sobre a doutrina do sono da alma. Os irmãos já ouviram falar dessa doutrina? A doutrina do sono da alma. Essa doutrina do sono da alma é uma doutrina muito comum no meio adventista. Que, segundo essa teoria, quando o corpo morre, a alma também cessa de existir. Ela fica no estado de inconsciência. Então, para eles, a alma apodrece junto com o corpo. Ela fica no estado de inconsciência e no estado de dormência. Mas, segundo a Bíblia, a alma não dorme. Tá certo? O que dorme, o que vai para o pó é o nosso corpo. A nossa alma, segundo Paulo e segundo o Novo Testamento, quando nós morremos, está presente com Cristo. Tá certo? E se está presente com Cristo, isso implica no relacionamento. E não existe relacionamento no estado de inconsciência. Como é que eu vou saber quem é Cristo se eu estou inconsciente? Tá certo? Como é que eu vou me relacionar com Cristo na glória se a minha alma vai estar dormindo? A Bíblia diz, irmãos, que ainda, olha, se tudo não der glória a Deus, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, alma e espírito, se renova a cada dia. Então a alma não dorme, a alma não cansa. A alma, quando o crente morre, ela vai se encontrar com Cristo. Ela parte para estar presente com Cristo. Muito bem. Na teologia de Paulo, irmãos, morrer também não é uma viagem para várias reencarnações. Irmãos, tem crente por aí com doutrina espírita em muitas igrejas por aí. Você sabia disso? Eu vi uma vez um suposto profeta dando um monte de profetada por aí, e esse homem ele disse que ele tinha o poder, a autoridade de viajar no mundo espiritual. E no mundo espiritual, ele teve o contato de falar com aquele pastor antes do Carmo lá, que foi assassinado, né? Ele disse que nesse mundo espiritual ele conseguiu conversar com esse pastor. O que é isso aí, irmão? Comunicação com mortos. Espiritismo. E tem crente que não dá glória a Deus com uma coisa dessa. Então, na teologia de Paulo, quando a pessoa morre, ela não fica fazendo várias reencarnações. Morrer, disse Paulo, é deixar o corpo para o crente para estar presente com Cristo, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Muito bem. Paulo vai falar que, além disso, a morte para o crente é uma bênção, porque ele vai dizer que isso é incomparavelmente melhor. Irmãos, o céu é melhor, a glória de Cristo é melhor. Não há nada nessa vida que se compare com a glória de Deus. Não há nada nessa vida que se compare em estar na presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai dizer ali nos versículos 24 a 26, para a gente já encerrando, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar no corpo, ficar na carne. Irmãos, novamente, não vai entender ficar na carne
como pessoas que vivem na prática do pecado. Tá? A palavra carne no Novo Testamento é uma palavra muito ampla, tá? Assim como a palavra mundo. Às vezes a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Diz ou não diz? Diz. Aí às vezes a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo. Aí às vezes a Bíblia diz para os crentes, não ameis o mundo. Aí você fala, mas Deus pode amar o mundo e eu não posso? É claro que a palavra mundo carrega em seus respectivos contextos nuances diferentes. Tá certo? Uma coisa é o mundo de João 3,16, que Deus amou, e outra coisa é o mundo que o mesmo João escreve na sua epístola dizendo que nós não devemos amar, porque aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Então é mundo em sentidos diferentes. Muito bem. Da mesma forma, a palavra carne aqui deve ser entendida como permanecer vivo no corpo. E tendo esta confiança de que ficarei e permanecerei com todos vós. Novamente, irmãos, veja, permanecerei com todos vós. Paulo não fazia distinção de crente e crente. Ele ia na casa do crente mais rico e do crente mais pobre. Tá certo? Porque tem pastor que só ora por crente que tem dinheiro. Ele só visita crente que tem dinheiro. Mas Paulo deseja permanecer com todos. Ele pastoreia no coletivo e no individual. Ele vai na casa da irmã Josefina e vai na casa do empresário lá, grandão, da Lídia. Tá certo? Então, o desejo de Paulo, embora seja de estar com Cristo, ele acha necessário permanecer vivo para que haja o melhor proveito na fé daqueles crentes. Para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então ele tinha expectativa de um dia reencontrar os irmãos ali de Filipos. O motivo, irmãos, de Paulo permanecer vivo está no deleite espiritual dos crentes. Ele não quer ficar vivo para curtir a vida. Não. Ele quer permanecer vivo para que haja um maior desenvolvimento da fé da igreja. Aleluia. Aleluia. Ele quer permanecer vivo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Ele quer permanecer vivo para que a igreja continue sendo confirmada e estimulada a fé e as boas obras. Ele quer continuar vivo para que haja maior progresso e para que aumente. Ele usa novamente aqui a expressão aumentar, ele já usou essa mesma expressão antes, quando ele ora pela igreja dizendo, eu quero que o vosso amor aumente mais e mais. Aqui, ele quer que a glória aumente. Só o pastor Josevaldo. Ele quer que a glória de Cristo aumente no meio da igreja. Que a glória de Cristo aumente em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo tinha essa expectativa, ele nutria essa certeza. O que seria maravilhoso para Paulo, irmãos, é que houvesse um maior progresso dos crentes de Filipos. Isso pode ser posto da seguinte maneira: Paulo não queria viver para si mesmo, mas viver para os seus irmãos. Glória a Deus. Paulo não queria viver para si mesmo, mas Paulo queria viver para os seus irmãos. Aleluia. Irmãos, Jesus não veio aqui para viver para si mesmo. Aliás, o convite para a fé cristã já começa dizendo que você tem que condenar o seu eu. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, primeiro tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Então, para ser crente, tem que negar o eu. Tem que deixar de viver para si, para viver para Deus e para o próximo.
Aleluia. Você sabe quem quer que você viva para si mesmo? Eu sei. Da mesma forma que Deus tem um plano para a sua vida, Satanás também tem um plano para a sua vida. Você sabia disso? Qual é o plano de Cristo para a minha vida, pastor? O plano de Cristo para a sua vida é formar o caráter dele em você. Aleluia. Aleluia! E qual é o caráter de Cristo? Que sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo e tomou a forma de um servo. O caráter de Cristo está em não fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou. O caráter de Cristo se consiste em viver em prol do outro. Quando você vive para si mesmo, você está vivendo o plano de Satanás para a sua vida. E quando você vive para o próximo, para os outros, você está vivendo o plano de Cristo para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava no deserto e a Escritura diz que ele estava jejuando e orando. E aparece o tentador. Satanás tem vários nomes no Novo Testamento. Um deles é tentador. E vendo que Jesus estava há 40 dias sem comer, ele diz assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Se tu és Filho de Deus, transforme estas pedras em... O que é que ele está querendo fazer? Ele quer que Jesus se salve. Ele quer que Jesus use o seu poder de Filho de Deus para si mesmo. Ele quer que Jesus use o seu poder de Filho de Deus para satisfazer uma necessidade dele mesmo. E Jesus diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus diz: também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então ele leva Jesus a um monte e mostra os reinos, a glória deste mundo, e diz para Jesus: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. E Jesus diz para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quando o tentador sai, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Cristo. O Pai enviou os anjos do céu para cuidar de Cristo. Cristo não usou o poder dele em benefício próprio. Por quê? Porque Cristo não veio para salvar a si mesmo. Mas porque ele não se salvou, ele pode nos salvar. Porque ele foi desamparado, nós fomos amparados. Porque ele foi ferido, nós fomos sarados. Porque o inferno subiu até a cruz, nós não vamos descer ao inferno. Porque ele foi moído, nós fomos sarados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, Cristo não viveu para si mesmo. Ele não usou o seu poder para si próprio. Irmãos, não viva para si mesmo. Viva para os outros. Viva para o outro. Gaste tempo com o outro. Aleluia. Glória a Deus.
Entregue a sua vida como um incenso suave a Cristo, em prol das vidas. Paulo não queria viver para si mesmo, mas decidiu viver para os seus irmãos. Existe um poema, e aqui eu vou encerrar já, um poema francês, o título dele é It rastreata de toi, o que restará de ti? E nesse poema se diz, o que restará de ti é tudo aquilo que deste e não que guardaste nos cofres enferrujados. O que restará de ti e de teu jardim secreto é uma flor esquecida, jamais fenecida. E tudo que deste nos outros florescerá, pois aquele que perde a vida, um dia encontrará. O que restará de ti é tudo que ofereceste de braços abertos numa manhã ensolarada, e tudo que perdeste ao longo da jornada, e tudo que sofreste nos outros reviverá, pois aquele que perde a vida, um dia encontrará. O que restará de ti, uma lágrima caída, um sorriso brotado nos olhos do coração, é verdade. O que restará de ti é o que semeaste e dividiste com os que buscam a felicidade. E tudo que semeaste nos outros germinará, pois aquele que perde a vida, um dia encontrará. Jesus disse que aquele que ganha a vida nesse mundo, perde no mundo vindouro. Mas aquele que perde a vida nesse mundo, por amor a Cristo e o Evangelho, achará. Entendeu a dinâmica do reino de Deus? Aquele que perde, ganha. Aquele que ganha, perde. O segredo na nossa vida, irmãos, da vida cristã, é vivermos para o nosso próximo. Aquele que perde a vida, um dia encontrará. Aquele que gasta a sua vida, não para si próprio, mas pelo outro, está cumprindo o propósito de Deus. Paulo diz, eu julgo mais necessário ficar no corpo, desde que haja um maior aproveitamento disso na fé da igreja. Eu quero que meus irmãos cresçam. Eu quero que vocês se desenvolvam. Eu quero estar com Cristo ardentemente. Eu quero morrer. Eu quero deixar essa vida. Mas eu quero também que vocês se desenvolvam a fé de vocês. Se eu viver e isso resultar no melhor benefício para a igreja, eu aceito, Deus. Que a nossa vida, irmãos, possa refletir isso nessa noite. E que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Aquele que perde a vida, um dia encontrará. Que a nossa vida seja entregue, seja uma entrega de amor, de sacrifício, de gratidão em benefício dos outros. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos que a morte para o crente não é o fim. Se a nossa vida, Senhor, glorificar o teu nome, nós permaneceremos vivos. Mas, todavia, até mesmo na nossa morte, haverá, Senhor, também a glorificação do teu nome. Porque a morte não é o fim. Morrer é lucro. A morte não é o fim, porque o Senhor venceu a morte. A morte não é o fim, porque o Senhor venceu o império da morte. De modo que se o nosso corpo tombar no chão, quando nós abrirmos os nossos olhos, nós estaremos caminhando nas ruas da Nova Jerusalém. Nós te glorificamos, Pai, e te pedimos que Cristo seja exaltado, tanto agora como sempre, na nossa vida.
quer através da nossa vida ou da nossa morte, que Cristo seja exaltado e que haja um maior fortalecimento e desenvolvimento da fé da tua igreja, se nós ficarmos vivos. Que a nossa vida resulte na tua glória e no teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe por causa de Cristo Jesus.